Capítulo 17 Templo do Deus do Mar 2. Chuva. Tritão gemeu de dor enquanto tentava recuperar o fôlego. Agora ele estava balançando a barbatana azul e se movendo muito pelo chão de pedra fria. Uma derrota completa. O Wilk fez uso do efeito do silêncio de Calmicea para impedir que Tritão usasse qualquer magia por um minuto inteiro. Como resultado, ele não teve escolha a não ser entrar em combate corpo a corpo. Ele rapidamente sacou um tridente, mas mesmo assim não era páreo para o Wilk. Afinal, o Wilk estava aproveitando um bom buff de seu título de explorador lendário, enquanto a força total de Tritão estava suprimida. Mesmo quando se trata de experiência de combate e proficiência em armas, o Wilk não é inferior ao semideus Tritão. Ele havia derrotado inúmeras criaturas mitológicas para sentar-se no trono de ferro. Embora seus stats fossem significativamente mais baixos, ele ainda tinha a dignidade de um monarca para manter. Tritão tremeu quando olhou para cima e encontrou o olhar implacável de Wilk. A menos que você queira perder sua vida patética, guie-me para onde estão os tesouros ocultos. Aspas. Foi a primeira vez que ele sentiu medo de um ser humano insignificante. Engolindo seu orgulho e suprimindo sua vergonha, Tritão foi em frente e levou o Wilk aos tesouros. SRRRR. Quando o Wilk colocou a mão na runa gravada, a parede de pedra se transformou em uma porta, que ele rapidamente abriu. O interior da sala estava bem escuro e cheirava muito úmido, então o Wilk invocou Kelp. Explore o interior. Isso tudo poderia ter sido Tritão tentando armar para ele, usando a desculpa de que, como um monstro guardião designado, ele não era capaz de entrar na sala secreta. Enquanto o Wilk o encarava, Tritão simplesmente balançou a cabeça. Há apenas um pequeno poço, dentro do qual o baú do tesouro pode ser encontrado. Como este é um templo do Deus do Mar, ele foi projetado para ser recuperado por meio de salvamento. Depois que o Kelp foi buscar o baú para ele, o Wilk finalmente conseguiu abri-lo e dar uma olhada no tesouro dentro. Beijo da sereia. Categoria, joia. Nota, A. Durabilidade, 30.000. Efeito, capaz de respirar debaixo d'água e andar na superfície. Aumento de 100% na velocidade de natação e maior intimidade com formas de vida aquáticas. Orbe do mar profundo. Categoria, item pessoal. Grau, S. Durabilidade, 50.000. Efeito, capaz de ter visão e exercer um certo controle sobre o mar, dependendo da quantidade de mana usada. Para controlar criaturas vivas, um certo nível de intimidade é necessário. Lira perdida. Categoria, instrumento. Grau, S. Durabilidade, 50.000. Efeito, capaz de apagar qualquer memória associada a você das mentes de seres hostis. O comprimento da memória depende da quantidade de mana usada. Interessante. Como esperado da missão de fim de jogo do tutorial, os graus dos itens eram muito altos. Especialmente aqueles itens que poderiam ser considerados como tendo traços de poder divino, como o orbe do mar profundo e a lira perdida. Você está satisfeito agora? Esse é todo o tesouro que estava no poço. Bom, agora só precisamos ir encontrar o resto. Isto é, a menos que você prefira que eu torture para tirar a informação de você. Os olhos de Wilk tinham um brilho perigoso, fazendo Tritão engolir nervosamente. Ele sabia que não era nenhuma ameaça vazia e estava tentando rapidamente inventar uma boa desculpa para não cooperar. Enquanto Tritão considerava suas opções, o Wilk tirou a fruta da árvore do paraíso da bolsa do sábio. Você sabe o que é isso? Isso é. É isso mesmo, e se eu comer isso e descobrir que vocês deixaram algum tesouro de fora, eu executarei todos vocês na hora. O rosto de Tritão empalideceu enquanto os Daguns reunidos atrás dele o encaravam com tristeza. Você garantirá nossa segurança se eu fizer o que você pede. Por que eu sairia do meu caminho para te matar? Isso só vai manchar minha espada. Tritão não tinha ideia de que toda a floresta primordial desapareceria em apenas alguns dias. Ao contrário de Lila, ele havia sido exilado aqui e não estava em contato com o exterior. Tudo bem, vou entregá-los todos para você. Ele acabou tomando a decisão racional, enquanto guiava o Wilk até as profundezas do templo. Então há outro tesouro. Ele havia presumido que não haveria apenas a única sala secreta dado o nível de dificuldade necessário para chegar aqui. Enquanto descia um lance de escadas que levava ao porão, ele pensou em um documento antigo que havia encontrado. Ele mencionou que ele havia sido eliminado da competição de classificação.
Assim como os 72 reis demônios, os deuses também lutaram para estabelecer sua posição, e o deus do mar sofreu várias derrotas. Após seu rebaixamento, ele havia tramado algum plano tortuoso. Embora não houvesse detalhes sobre ele, certamente tinha como alvo os outros deuses. Foi a principal razão pela qual eles traíram o Criador. Os deuses queriam lutar por suas classificações, enquanto o Criador só buscava paz e estabilidade. Quando Tritão chegou ao seu destino, ele falou com certa nostalgia diante de uma grande joia azul. Certamente você consegue entender o tédio causado por eras de paz. Ei, humano forte, pegue isso. Definitivamente será útil para você em suas aventuras. O Wilk andou até lá e agarrou a gema. Ela emitiu brevemente uma luz brilhante, então foi desalojada enquanto ele a segurava em sua mão. Coração do mar. Categoria: item pessoal. Efeito: uma gema contendo os segredos do deus do mar. Quando usada como material de criação, pode levar a resultados variados dependendo do nível de habilidade do usuário. É possível fazer armas ocultas com isso? De acordo com os documentos que ele havia lido, havia armas antigas por aí que eram ditas capazes de enfrentar os deuses. Embora não houvesse mais vestígios delas, ele estava convencido de que era verdade. E os corações dos marinheiros? Eles estão ali. Triton apontou para um baú de aparência comum, deixado no canto da sala. Abrindo, ele esfaqueou todos os corações lá dentro usando sua adaga vampírica. Jurrrr. Os corações derreteram em água que derramou no chão. Depois de cuidar de todos eles, ele notou algo mais no fundo do baú. Um fragmento de um pedaço de rocha emitindo uma tênue luz azul. Curioso, o Wilk pegou para dar uma olhada mais de perto. Ficha do dragão Azuri. Categoria: item pessoal. Efeito: um dos 9 tokens necessários para ser um Dragon Lord. A intimidade com Azuri Dragons é aumentada simplesmente por tê-lo em sua posse, e é possível entrar em um contrato com eles. Aí está você. Ele percebeu por que ninguém tinha conseguido se tornar um Lorde Dragão no passado. Era uma classe que era basicamente indisponível a menos que alguém refizesse os mesmos passos que ele havia tomado, retornando ao passado. Ele se perguntou quais habilidades aquela classe teria. Não há mais nada, você tem mais alguma instrução? Bem. Ele já havia obtido todos os itens, então estava tudo bem cortar a cabeça de Tritão. Ainda assim, mesmo que ele realmente o deixasse escapar, ele ainda desapareceria em alguns dias. Eu tenho uma pergunta para você. O Wilk se virou para encará-lo enquanto perguntava. Você está disposto a servir sob meu comando? Aspas. Ele tinha uma decisão difícil pela frente. O quê? A árvore simplesmente desapareceu. A mulher loira Alice perguntou enquanto olhava para trás. Ela estava usando um cajado de freixo e uma armadura de couro desgastada. Eu não tenho certeza. Mesmo aqui. Os membros do grupo balançaram a cabeça em resposta, enquanto Alice tentava entender tudo aquilo. Poderia ser uma ilusão? Este era um mundo estranho para o qual eles foram enviados, então não estava fora do reino das possibilidades. Eles não encontraram uma cobra que saiu ilesa após ser esfaqueada, e um lagarto que cuspiu nosso fogo de sua boca. Tendo passado de uma bartender comum para esta terra implacável, Alice realmente sentia falta de seus chuveiros quentes e colchões macios. Esta floresta não é brincadeira, não são apenas uma ou duas coisas com as quais temos que ter cuidado. Certo, até lutar contra as cocatrices não foi tão ruim assim. Espera, talvez possamos trazê-las e deixá-las abrir caminho para nós. Cocatrices eram predadores naturais de cobras. Sua saliva corrosiva podia até derreter as escamas dessas cobras estranhas. Claro, o lago incrivelmente grande tornava tal plano impossível. Como poderíamos capturar um vivo e carregá-lo até aqui no barco? Você não se lembra de quantos de nós quase perdemos a vida no caminho para cá? Felizmente, eles conseguiram encontrar uma cozinha e consertá-la. As monstruosas focas e as águias de 3 garras eram um problema, e se uma delas caísse no mar, os tubarões que circulavam o barco garantiriam que você nunca mais as veria. Também precisamos pensar na competição. Por sorte fomos os primeiros e não precisamos lutar com outros por esta galera ou haveria ainda mais baixas. Chega de conversa fiada e foco na batalha, esses caras também são venenosos, então tome cuidado. As palavras de Edward fizeram todos ficarem em silêncio. Alice se aproximou e abraçou o braço dele. Para ela, Edward era um amante caloroso e único apoio dentro deste lugar miserável.
Ele a salvou das mãos de homens lascivos, impedindo-os de estuprá-la e também era um verdadeiro líder que os trouxe até aqui. Ela sabia que faria qualquer coisa por ele, porque ele era talentoso e bonito, seu tipo ideal. CHHSHHHH. Conforme as Star Snakes se aproximavam de todos os lados, o grupo se preparava para a batalha. Eles seguravam cajados de madeira em suas mãos e não espadas, porque perceberam que atacá-los com um objeto rombudo era mais efetivo. Puk-puk, tradução. Um som surdo ecoou por toda a floresta. Quando todas as cobras foram eliminadas, ele deu o sinal para continuar avançando. Desculpe, Edward, estou sempre atrasando você. Não diga isso, Alice, você é uma parte crucial desta equipe. Contra as Star Snakes, a magia de Alice era completamente inútil. Seu coração se aqueceu ao pensar na proteção dele. Ele nunca a repreendeu durante todo esse tempo, mesmo que ela não tenha contribuído para a batalha. Ainda estamos longe do centro da ilha? Deve estar perto agora, pegamos a rota mais direta. Uma ilha chamada Paraíso Perdido, certamente havia tesouros relacionados às árvores do paraíso e da vida. O grupo de Alice correu enquanto pensavam nas recompensas que os aguardavam. Uau, esse cara é enorme. Como diabos vamos derrotar essa coisa? Ao chegarem à árvore do paraíso, eles ficaram chocados com a enormidade da cobra estrela rainha. Só de pensar em enfrentá-la, muitos deles se desesperaram. Vamos começar a caça, deve haver algum jeito. Edward baixou a voz, segurando um cogumelo fantasma na mão. Caiu. Nossa! O grupo de Alice observou o corpo da rainha Star Snake desabar no chão. Um deles até foi em frente e deu um chute. Filho de uma cobra. Esse era Douglas, ele trabalhava como analista em uma grande empresa de banco de investimento em Wall Street, ganhando muito dinheiro. Devido à sua personalidade um tanto arrogante, ele frequentemente era causa de conflitos dentro do partido. Nem é preciso dizer que Alice não gostava muito dele. É bom que não tenhamos sofrido muitas baixas. Que tal irmos ver quais são as recompensas? Edward colocou a mão na runa gravada na árvore do paraíso e a sala secreta apareceu. O grupo inteiro entrou rapidamente, olhando ao redor. Havia muito equipamento armazenado em cima do altar. Vamos dar uma olhada com calma, deve haver alguns itens especiais. Edward disse com um toque de entusiasmo enquanto segurava uma chave de ouro na mão. Está tudo bem, ninguém poderia nos vencer aqui. É claro que para fazer isso seria preciso ser um deus. Edward não conseguiu continuar falando quando um tridente perfurou seu estômago por trás. Eduardo. Amarrear rapidamente. Douglas, que agora tinha um marcador vermelho acima da cabeça, apontou para uma Alice gritando. Um membro do grupo deu um soco nela com toda a força. Puk. Sangrando pela boca, Alice caiu no chão enquanto o homem a amarrava com uma corda. Por que você matou Edward? Por quê? Ele é muito mole, tentando ser um herói o tempo todo. Ele não representava os valores do time. O grupo inteiro já estava do lado de Douglas. Alice continuou a soluçar enquanto seu cabelo estava uma bagunça completa. Eu deveria tê-lo convencido a matar você naquela época. Você não poderia ter feito isso, eu sempre fiz questão de ser útil. Douglas respondeu enquanto pegava a chave dourada do chão. Ele então foi em frente e abriu o baú do tesouro, com grandes expectativas. Poção do paraíso. Categoria, consumível. Efeito, todas as estatísticas mais 15. O quê? Isso é real? 1 mais 15 em todas as estatísticas não era algo para se desprezar, mas não parecia corresponder à dificuldade que eles enfrentaram. É uma pena que ele esteja morto. Se eu soubesse que o tesouro seria tão lamentável, eu o teria usado um pouco mais. Embora ele não gostasse de admitir, a verdade era que Edward era de fato um líder competente. Afinal, ele foi quem liderou o grupo que teve a primeira limpeza nesse monstro boss. Estou me sentindo um pouco deprimido, então preciso de algo para me animar. Você vai fazer isso aqui? Bem, não podemos fazer isso lá fora, está cheio de cobras. Ali tremeu ao ouvir a conversa desses homens pervertidos. Era mais de raiva pelo fato de seu amado Edward ter morrido nas mãos de seus próprios companheiros de equipe, nos quais ele tinha tanta fé. Em vez do fato de que ela logo seria violada por esses homens depravados. Estou farto disto. Seria melhor se tal mundo nunca tivesse existido. Eu quero matar. Quero pisotear tudo isso.
Esses desejos fortes começaram a se formar dentro dela. Eu sempre quis provar você. Um rosto tão bonito que está implorando para ser comido. PTUU. Alice cuspiu no rosto de Douglas, fazendo com que ele ficasse furioso e colocasse uma adaga contra seu pescoço. Cuidado, você não gostaria de conhecer seu namoradinho tão cedo, não é mesmo? Aspas. Alice se conteve para não dizer nenhuma resposta odiosa. Ela teria que suportar silenciosamente por enquanto para conseguir sua vingança. Merda, perdi o ânimo. Vamos sair e comer alguma coisa quando você terminar de pegar todos os itens. Deveríamos dormir aqui esta noite? Sim, vai ser perigoso lá fora. Alice soluçou baixinho enquanto as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Se eu tivesse força, ela eliminaria todos esses homens depravados que eram desprovidos de humanidade. Enquanto Alice amaldiçoava sua própria fraqueza, uma voz de mulher surgiu do nada. Você busca poder? Quem é? Assustada, Alice levantou a cabeça. Diante dela estava uma verdadeira beldade com longos cabelos prateados, vestindo um terno de couro preto e justo. Meu nome é Lilith, também conhecida como a bruxa de cabelos prateados. De qualquer forma, isso não significaria nada para você. Lilith se agachou até ficar no nível dos olhos de Alice, seus olhos rubi escuros espiando dentro dela. Eu gosto de uma mulher bonita como você que é cheia de ódio, então eu vou te dar uma chance. Uma classe oculta, rainha dos espinhos. Lila, que havia administrado Paradise Lost anteriormente, não existia mais. Como tal, Lilith conseguiu interferir. Alice estendeu a mão e agarrou a mão que Lilith havia estendido a ela. Agora você será como um cisne negro, um arauto de feitos sinistros, renascido como a mãe de uma nova raça. Você não tem nada a temer, talvez isso combine com você ainda mais do que Blood Queen combinaria. Os olhos de Alice ficaram vermelhos como sangue enquanto asas afiadas e semelhantes a espinhos brotavam de suas costas.